Começamos então a nossa terceira tertúlia deste ciclo, O Mundo à Volta do Porto, e hoje é mesmo o mundo que vem aqui ter connosco ao Café Velásquez, porque evidentemente o que acontece hoje no nosso dia-a-dia depende muitíssimo e depende cada vez mais das relações económicas, políticas, diplomáticas, culturais que tem a Terra, o planeta, como palco. Para nos ajudar a compreender este contexto político internacional, este contexto geopolítico em que nós hoje vivemos, temos o prazer de ter connosco o professor José Pedro Teixeira Fernandes, que é especialista em Relações Internacionais, doutorado em Relações Internacionais, e que muitos conhecerão ainda melhor em virtude da sua participação regular em comentários, quer na televisão, quer em artigos na imprensa. Esta terceira tertúlia faz parte de um ciclo que resulta da colaboração entre o Jornal de Notícias, que a organiza, e a Faculdade de Economia da Universidade do Porto. E, portanto, sem mais, professor José Pedro Teixeira Fernandes, muito obrigado por ter aceite o nosso convite e queria começar por fazer um exercício que nós fazemos muitas vezes quando fazemos análise, que é tentar pôr as coisas no seu devido lugar. Quando nós olhamos para o passado a partir de um presente que nos suscita muitíssimas preocupações, tentamos adulcificar esse passado, a ver só nesse passado coisas positivas. E, portanto, é muito vulgar e é compreensível, legítimo, natural, que hoje nós olhemos para todos estes anos que se passaram entre o fim da Segunda Guerra Mundial e, digamos, o advento do presidente Trump no seu primeiro mandato aos Estados Unidos e do início da guerra na Ucrânia, que olhemos esse passado como um momento de grande positividade nas relações internacionais. Um momento em que o direito parecia impor-se à força, que organizações multilaterais como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e por aí fora, a Organização Mundial de Saúde e por aí fora, nos ajudavam a enfrentar coletivamente os nossos problemas e em que nós precisávamos mais dos fatos dos diplomatas, eu até por causa disso vim hoje de fato, do que das fardas dos militares. O professor José Pedro Teixeira Fernandes tem insistido em que é preciso terem atenção que não era bem assim, que sempre houve relações de força, que sempre houve potências e países de algum modo objeto de pressões da parte dessas potências e, portanto, a minha primeira pergunta, professor, é esta, o que é que o leva a relativizar e a chamar-nos a atenção para que o domínio, que a época que vem do fim da Segunda Guerra à atualidade, até à atualidade, era também uma época de relações de força? Muito obrigado, professor Augusto Santos Silva. É um gosto estar aqui no Café Velásquez. Foi um gosto e uma surpresa, agradável surpresa ter recebido este convite. Confesso que não me tinha apercebido que esta iniciativa estava em marcha. Eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, também assistir a próximas tertúlias. Este é um ambiente muito agradável aqui para expor ideias, discutir ideias, mais fora dos locais mais formais onde isso é feito, onde que obviamente também é importante. Em concreto, em relação aqui à questão que me foi colocada, e começando a nossa tertúlia por aqui, e penso que realmente isto suscita uma reflexão muito interessante, porque nós quando vemos a turbulência do presente e as coisas estranhas que se passam e acontecimentos que eu diria nem estávamos à espera, nomeadamente que num presidente dos Estados Unidos, eu julgo que poucos
levariam a sério ainda há uma década se disséssemos que teríamos um presidente com estas características nos Estados Unidos. Bom, mas o fenómeno que me obriga também muitas vezes a pensar, e que o professor Santos Silva aqui referiu, mas introduzindo aqui mais detalhe, é que talvez por causa deste presente desconcertante, deste futuro que é uma incógnita e nos preocupa, de percebermos que estamos a entrar numa fase nova que não sabemos muito bem onde nos vai levar, há uma certa tendência para olharmos para o passado de uma forma também excessivamente idealizada. Isto se calhar é compreensível, todos nós, olhando até em termos de histórias pessoais, por vezes temos isso. Mas o aspecto aqui que eu quero focar, e acho que também é importante, está relacionado muito com um aspecto específico e com uma expressão que ainda há pouco tempo, alguns anos talvez, era pouco usada e fazia mais parte do domínio académico e dos teóricos das relações internacionais ou da comunidade da área, mas que hoje é comum nós usarmos, que é a ordem liberal internacional. E, sobretudo, que uma ordem liberal internacional está fortemente em causa e fortemente ameaçada. Bom, isso, obviamente, no essencial é verdadeiro. Simplesmente, como acontece muitas vezes, as coisas são mais complexas, mais multifacetadas. Isto leva-nos aqui a olhar para o mundo do passado e, sobretudo, para o mundo que normalmente é identificado como sendo o tal mundo onde a ordem internacional, ou liberal internacional, funcionava, não digo na perfeição, mas fundamentalmente bem, fundamentalmente respondendo às nossas expectativas. E talvez gerando a ideia que o caminho era esse e que se estava a consolidar. Bom, eu aqui distingui duas fases. Normalmente, nos debates mais teóricos, que aqui não interessa muito estar a referir, é considerado à raiz o pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, o mundo, no fundo, que sai das Nações Unidas, o mundo multilateral, o mundo do Fundo Monetário Internacional, o mundo do Banco Mundial, o mundo da Organização Mundial de Comércio. Esta aparece mais tarde, mas é na sucessão das ideias. E, portanto, todos os mecanismos que levam, digamos, a criar regras, instituições, fóruns, e, se não a eliminar, pelo menos a atenuar a lei do mais forte e da política de poder e de potência. Dito assim, isto é verdadeiro. Simplesmente não podemos também ignorar e idealizar demasiado esse mundo, pelo menos no período entre 45 e 90, ou talvez mais rigoroso, entre 89. Porque o período de 45 a 89 é um período de Guerra Fria, é um período largamente marcado por política de poder e esferas de influência, que é outra coisa que a nós nos assusta hoje, e que julgávamos passado. Ok, eu próprio julgava passado também, mas a data correta não é o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. A data, isto leva-nos a outro tópico, é do final da Guerra Fria. Eu diria do início da globalização. Aí é que provavelmente está o marco, porque o mundo dos anos do pós-Segunda Guerra Mundial lançou as sementes, é verdade, de uma ordem internacional liberal, mas foi apenas isso, porque ela apenas funcionava num conjunto de países ocidentais, num ocidente político. Nunca foi uma ordem mundial global, e sabemos porquê. Havia blocos, havia esferas de influência, havia a União Soviética, e isso tornava impossível. Bom, mas isso também tinha um aspecto ideológico que obrigava a uma duríssima competição ideológica entre o modelo socialista-comunista e uma economia que não era capitalista de mercado, e depois, do lado ocidental, o capitalismo liberal, a democracia. Eu julgo que o marco que nos leva ao mundo de hoje explica muito isto, e que também estamos a idealizar, curiosamente, é o marco 89 e os anos 90. Aí é que há a grande transformação profunda. É a queda do Muro de Berlim, é o fim da União Soviética e eu só estou a lembrar o óbvio, mas para chegar a coisas menos óbvias. É, no fundo, um único sistema social, político-ideológico que fica como mais ou menos o caminho. Bom, era aquilo que o Fukuyama designava o fim da história, embora metaforicamente. A verdade é que aí se iniciou fundamentalmente um processo de globalização tal como o conhecemos, e a primeira ideia que vale a pena aqui lembrar
e muitas das senhoras e senhores ainda se lembram perfeitamente disto, não é por leitura de livros de memória vivida, a globalização nos anos 90 não era propriamente vista, sobretudo na Europa, que é o lado mais curioso, como algo assim tão benévolo. Eu lembro perfeitamente que a União Europeia começou a entrar na globalização muito renitente. Até há um trabalho interessante que ficou conhecido como o Grupo de Lisboa, um conjunto de personalidades europeias, que falava em impor regras, limites à globalização. E era um projeto europeu. Então a União Europeia foi muito de arrastamento pelos Estados Unidos. Esta é uma primeira ironia, foi-se ajustando à globalização. Mas a globalização levantava um conjunto de preocupações económicas, sociais, por exemplo, a deslocalização das empresas, dos empregos, levantava um conjunto de reservas que nós designávamos até por dumping social, transferir empregos para países de baixos salários e sem regalias sociais e essas coisas. Intensificou, como se devem lembrar, as preocupações ambientais. Obviamente havia medidas nas Nações Unidas para isso, mas bom, é uma iniciativa paralela. Mas aspecto importante, a globalização tinha, e sobretudo nos teóricos das ciências sociais, muitas críticas do ponto de vista que não era boa para a democracia. E eu acho que este é um aspecto central para nós hoje, também refletirmos esta reação populista que se calhar estamos a ver ao retardador. O que eu penso que se passou é o seguinte: se até 89, 90 nós tínhamos o que se poderia chamar uma espécie de, utilizando uma expressão comum, círculo virtuoso entre democracia, capitalismo e liberalismo, a partir daí não. Eu acho que quando nós discutimos o mundo de hoje, temos que separar três realidades que nós normalmente vemos juntas, mas na realidade elas podem caminhar separadas. E parte do problema do mundo de hoje, e nós idealizamos também isso, é a separação destas realidades. Eu julgo que se há uma coisa que os últimos 30 anos mostram é que democracia, no sentido mais estrito do termo, liberalismo e capitalismo podem fazer caminhos separados. Não são uma inevitabilidade. Uma democracia liberal é uma possibilidade e uma expressão própria do caminho do Ocidente, não é uma inevitabilidade, e uma democracia capitalista liberal ainda é mais um particularismo do Ocidente. Reparem, a globalização, o que é que veio trazer? O primeiro momento, tornou um capitalismo largamente nacional num capitalismo global. Isto significa que deixou de ficar confinado às fronteiras nacionais e passou a ter o mundo. A grande empresa passou a ter o mundo como cenário. Bom, portanto, o mundo capitalista, entenda-se, fundamentalmente as grandes empresas, construíram naturalmente redes de empresas e de negócios à escala global, o que nos leva às preocupações que hoje temos com as cadeias de abastecimento, porque isso instalou-se, e obviamente emprego, etc., mas que eram impossíveis até 1989, 90 ou até final dos anos 80, e vivíamos em democracias capitalistas liberais. Ok? Portanto, o capitalismo deu um salto global e convive, e a China aqui é crucial, a China se mostra uma coisa, é que capitalismo, democracia e liberalismo não têm que andar a par. A China é um caso que eu acho que não deve levantar dúvidas a ninguém, e aí há uma grande ilusão, na minha opinião, ilusão interessada dos norte-americanos. Os governantes norte-americanos foram talvez, eu não sei qual é a palavra certa, se dos mais ingênuos ou dos menos hábeis, ou tudo misturado, a pensar que conseguiam transformar a China numa lógica capitalista e democrático-liberal, ou pelo menos enxertar um pouco isso. E a experiência mostra que isso foi um erro de cálculo tremendo. Mas o segundo aspecto, e o que estamos a ver hoje no Ocidente, é uma dissociação entre o elemento democrático em sentido estrito, e aqui devo explicar, obviamente, a democracia é um conceito, eu diria um conceito sempre em aberto. É um conceito que se constrói, reconstrói, no sentido mais básico, implica, como sabem, a participação do cidadão, o voto livre, a escolha pluralista e a regra da maioria. Obviamente que nós entendemos que a democracia não deve ficar por aí e, sobretudo, ligamos a democracia, porque esse é o nosso modelo, com uma quantidade de mecanismos que, em rigor, não são necessariamente o elemento democrático, mas são o elemento liberal.
Ou seja, a ideia de direitos fundamentais, em parte é democracia, mas em parte é o elemento liberal, a ideia de organizações internacionais, projetando isto, a ideia também, por exemplo, de haver mecanismos que regulem a nível internacional, ou que nos leva a um outro aspecto. O liberalismo internacionalizou-se. Os únicos que não conseguiram, e aqui para mim veio o problema crucial, os únicos que ficaram na mesma e a perder terreno foi o elemento democrático. Eu repito o raciocínio. O capitalismo globaliza-se, passa a ter o mundo como terreno. O liberalismo também largamente se internacionalizou e globalizou. Porque muito do que nós hoje lamentamos, e a expressão nesse aspecto capta bem, não é uma perda de uma ordem democrática internacional que ela nunca existiu. É uma ordem liberal internacional. O problema é que a ordem liberal internacional é, em grande parte, e agora voltamos às críticas dos anos 90, que é curioso. O que é que se dizia de muitas coisas que nós hoje vemos com apreensão serem postas em causa? Bom, dizíamos, muitas vezes, FMI é uma tecnocracia global, não é democrático e impõe soluções aos povos e impõe problemas que levam até à miséria. Banco Mundial e FMI, consenso de Washington, mais uma vez há um uso e abuso de uma tecnocracia e de uma certa visão das instituições multilaterais. Isto é curioso lembrar a crítica. Organização Mundial de Comércio, que hoje preocupa muita gente que esteja paralisada, era voz comum, que era o rosto da globalização no seu pior. A abertura de mercados, no sentido de dar espaço às multinacionais para uma cultura McDonald's, para criarem, no fundo, vantagens e se aproveitarem de populações de salários baixos, esse tipo de questões. Na realidade, o que ficou a germinar, e que eu diria que passou da esquerda para a direita, ou seja, a primeira contestação da globalização é fundamentalmente da esquerda e depois passa para a direita, por razões complexas, ficou a germinar o elemento democrático, porque o elemento democrático foi o que perdeu sempre mais nisto. Porque eu não concebo democracia, exceto talvez o caso da União Europeia. A democracia precisa de um povo, de um demos, não usamos a expressão grega. Ora, o povo está confinado às fronteiras nacionais. Portanto, o povo não se pode multinacionalizar nem globalizar. Bem, podemos discutir a ideia de uma democracia multiníveis e não sei o quê, mas ela começa por ser elitista, tecnocrática, e isto levou, se reparem, se combinarem o sentimento de perda económica de bem-estar, muitas vezes exagerado e até distorcido, com a ideia que o voto democrático não é representado porque depois as elites se torneiam, ou porque vão para as instituições internacionais que são tecnocráticas, ou porque criam um conjunto de regras liberais, mas eu não votei nelas e estou em desacordo com elas, e depois aparece o populismo também a alimentar isto tudo e a distorcer isto tudo. E nós vivemos uma combinação que eu acho que é um acaso. Como é que isto se tornou explosivo, esta transformação? Em parte é a tecnologia também. Reparem, não há uma explicação única. A tecnologia que começa por ser idealizada, se forem ver o que escreviam os teóricos da internet e os fundadores nos anos 90, nós hoje até sorrimos, não é? Havia aquela declaração do Jorge Perberlo a dizer, bom, isto se ciberespaço, governos fora. Isto é um espaço de liberdade. Nós aqui vamos fazer a utopia da humanidade. Está-se a ver hoje, não é? O resultado disto. E está-se a ver os movimentos que mais se aproveitam da tecnologia. Bom, portanto, houve aqui um desacerto entre lógicas internacionais globais, um elemento democrático que ficou, eu diria, a definhar e não sei se a palavra é certa, mas é remoer negativamente a nível nacional. E depois há um elemento populista que também é amplificado pela lógica, pela transformação tecnológica e leva-nos às redes sociais, que têm múltiplas facetas, que permitem um canal de comunicação que elimina o intermediário. Porque a democracia liberal vive de intermediários, também vive de representação. Ora, as redes sociais, ao eliminarem isso, deram o terreno perfeito às melhores ideias e às piores, e ao populista, pronto, fala diretamente para a população, mas diz-lhe o que também sabemos. Uma última nota. E o curioso disto, o papel central dos Estados Unidos nisto tudo também é uma conjugação muito peculiar de circunstâncias. Porque vejam, o efeito destas transformações todas, num país que foi central na arquitetura liberal,
e que foi o que mais promoveu até de alguma forma a Organização Mundial de Comércio e os mecanismos de comércio bilateral. Simplesmente o que acontece é que agora sente que esses mecanismos não os favorecem e volta a uma lógica de grande potência, que sempre foi, mas afastada desses mecanismos. E a conjugação de circunstâncias negativas, eu acho que há aqui também um aspecto interessante. O modelo de democracia norte-americano e a forma como é escolhido o presidente, que reparem que não é uma eleição direta em 50 Estados da Federação, que sentiram impactos diferentes nestes processos, e nomeadamente, por exemplo, nas relações com a China, nas relações com o Canadá e com o México. É interessante, por exemplo, ver nestas questões desagregar a Federação Americana e ver quais são os Estados onde tem mais impacto o efeito de distorção das relações comerciais dos Estados Unidos. E se a votação fosse universal, como é, por exemplo, a eleição do Presidente da República em Portugal, isso diluía-se, provavelmente. Mas, reparem, sendo os Estados da Federação, basta que um X número de Estados, os tais swing states, se sintam afetados por isso, altera o processo eleitoral nos Estados Unidos e altera o mundo. É isto, eu diria, é uma conjugação de transformações da globalização, de tecnologia, uma conjugação infeliz. E de um modelo americano que tem imensas virtudes, mas neste caso não tem muitas, como estamos a ver. Por isso é que a mudança que está em curso, ou o risco que ela comporta, é tão profundo. Porque, num certo sentido, nós temos o direito e noções, princípios básicos do direito a serem postos em causa. Desde esse princípio básico que é o respeito pela soberania do Estado. Quando o presidente de um país diz considero que há um interesse de segurança nacional que o meu país, os Estados Unidos, tem no Ártico e, fundado nisso, tenciono tomar conta da Groenlândia e quero lá saber que se pertença a outro Estado que por acaso até é meu aliado, uma noção básica do direito, que é o respeito pela soberania do Estado e pela integridade territorial reconhecida desse Estado, fica posto em causa. No plano económico, a maneira como o presidente Trump olha para o déficit comercial desafia o que nós, por exemplo, nas faculdades de Economia, ensinamos a todos os nossos alunos. E podemos ver isso com um exemplo simples. Portugal tem um superávit comercial com os Estados Unidos, exportamos mais do que importamos, e temos um déficit comercial bastante grande com a Espanha. Importamos mais do que exportamos para a Espanha. E o que nós dizemos nós, os responsáveis pelo comércio externo português, dizemos aos nossos empresários ou aos nossos consumidores, quando eles se queixam desse déficit, pois, temos que pôr pés a caminho. Não vamos estabelecer tarifas, não vamos impedir a importação de produtos espanhóis. Vamos melhorar o valor acrescentado das nossas exportações, vamos exportar mais, vamos apoiar mais, apostar mais no mercado espanhol para nossos produtos, para o turismo, para o têxtil, para os componentes automóveis. Portanto, o jogo que se joga habitualmente numa economia de mercado é esse que procura resolver a questão do desequilíbrio comercial pela dinâmica económica e não pela intervenção administrativa. Também não nos passava pela cabeça que pudéssemos impor uma tarifa, por exemplo, à importação de aço, porque queríamos que um outro Estado tomasse conta das nossas fronteiras em nossa vez. Mas na prática é isso que o presidente Trump está a fazer ao México e ao Canadá. É dizer, eu castigo-vos com tarifas sobre produtos, a não ser que vocês assegurem que, e depois depende, migrantes, delinquentes, drogas, toda uma panóplia muito confusa naquela cabeça, e penetrem no meu território a partir do vosso. Depois,
há uma mudança também quase cultural que parece estar a ocorrer e que tem a ver com os fundamentos mesmo da maneira como nós olhamos para a geopolítica, isto é, para a ordem internacional. Nós, no chamado Ocidente político, nós na Europa, nós habituamo-nos a pensar nestes termos. A Europa tem uma afinidade estrutural com a América do Norte. Afinidade que é traduzida militarmente na NATO e que é traduzida economicamente numa relação de parceria muito amigável entre europeus e norte-americanos. Depois, a Europa procura ter uma relação o mais equilibrada possível com a Rússia e o mundo do leste europeu e da Ásia Central. E a Europa tem uma relação complexa com a China, porque a China é nossa parceira em questões fundamentais, como por exemplo as alterações climáticas, e é nossa rival no que diz respeito à maneira como nós entendemos a organização do poder político. E finalmente, nós os europeus pretendemos ter, na minha opinião, pretendemos bem, ter uma capacidade própria, por razões históricas e outras, de entendermos-nos com a América Latina e com a África, pelo menos. Ora, o que acontece neste momento é que, nos Estados Unidos, o sistema de alianças está posto em causa. Na prática, nestas 3 semanas de mandato, o presidente Trump tem sido mais agressivo para com os seus aliados do que para com o seu supostamente grande inimigo. Aliás, ainda hoje, Trump diz, eu não sei se a Ucrânia não será russa um dia destes. Ao mesmo tempo que diz, eu não admito que não haja Fords e Chryslers nas ruas de Munique e, portanto, vou castigar a União Europeia por isso. Portanto, em primeiro lugar, o sistema de alianças parece estar virado ao contrário. Em segundo lugar, na prática, pelo menos de um olhar europeu, o que o unilateralismo e o chamado transacionalismo de Trump faz, ou corre o risco de fazer, é deixar a grande maioria do mundo, a África subsaariana, uma parte da Ásia, a América Latina, como terreno para a expansão chinesa. Porque, para falar como uma tertúlia, ele parece que está a marimbar nisso. A decisão de liquidar a Agência de Cooperação dos Estados Unidos, a decisão de abandonar a Organização Mundial de Saúde, significa milhões e milhões e milhões de euros de apoio em doenças, em má nutrição, que os Estados Unidos e que a comunidade internacional deixa de prestar a povos do chamado Sul, que evidentemente olharão para os Estados Unidos de uma maneira completamente diferente. Portanto, do seu ponto de vista, a mudança principal no regime de relações internacionais atual pode ser descrita assim, e se puder ser descrita assim, nós teremos ou não que tirar uma consequência óbvia, que é deixar de contar com os Estados Unidos para os nossos esforços multilaterais. Questão difícil e que levanta sobretudo interrogações difíceis. Bom, eu quando... Nós atores rock falamos encostados ao micro. Temos que falar aqui encostados ao micro. Quando estava a ouvir aqui o professor Augusto Santos Silva e também nos tópicos que tínhamos aqui pensado para esta conversa, ocorreu-me uma coisa, uma reflexão que eu em tempos também tive a oportunidade de escrever algo sobre isso, mas curiosamente eu acho que até tem mais atualidade hoje quando foi escrito, isto para responder à questão, que tem muito a ver com a própria natureza de 3 Estados que estão centrais e depois da União Europeia.
Nós se olharmos para o mundo tal como o temos, eu acho que começa a ser claro um pouco o seguinte. Temos a União Europeia com as características próprias da União Europeia, eu já vou referir-me a ela, que é o elo mais fraco disto tudo, infelizmente. E temos 3 grandes potências que são, na realidade, e eu julgo que a expressão, e eu vou buscar aqui a expressão num sentido mais ou menos neutral, ao Raymond Aron, nos anos 70, repúblicas imperiais. Sempre foram. A Rússia é uma república imperial, a China é uma república imperial e os Estados Unidos são uma república imperial. Isto agora independentemente de promoverem os valores liberais ou não promoverem. Pois há versões disto. E têm mais características em comum do que nos parece, em termos estruturais. Não estou, obviamente, a pôr de lado o elemento democrático e liberal dos Estados Unidos. O que estou a dizer é grandes territórios, populações muito heterogéneas. Isto é clarissimamente vincado no caso da Rússia e no caso da China, ou seja, não são Estados nacionais. A Rússia tem um grupo de base de populações russas, mas tem imensas minorias e uma quantidade de territórios com autonomias variáveis. A China tem de uma maneira muito marcadamente diferente o Tibete e o Xinjiang. Portanto, não são Estados no modelo em que nós estamos habituados no Ocidente Europeu. Nunca foram, Rússia e China. Os Estados Unidos nós imaginávamos, e talvez aqui alguma leitura não completamente correta dos Estados Unidos, nós imaginávamos mais uma variante da Europa, e que é verdade, historicamente não há qualquer dúvida, mas os Estados Unidos sempre tiveram lá esta característica de república imperial. Aliás, a expressão vem de um livro do Raymond Aron dos anos 70, não tem nada a ver diretamente com as questões de hoje. Mas ele é útil porquê? Porque, no fundo, mostra-nos que o mundo está cada vez mais dominado por uma lógica de poder. É o problema que o professor Augusto Santos Silva aqui levantava. O que nós não estávamos habituados, e aqui é que vem a grande transformação, é que os Estados Unidos, apesar de sempre terem tido essa dimensão e sempre estar lá, combinaram isso, sobretudo desde que chegaram à potência global a partir de 45, combinaram isso com muitos elementos multilaterais e de internacionalismo liberal. Portanto, era de facto um misto de interesses, de poder, mas também não era apenas mais uma potência como as outras, que existia um poder bruto, vamos chamar assim. Era uma potência que misturava isto com alguma generosidade, tanto quanto se pode ser generoso nas questões internacionais e nos assuntos internacionais, onde há sempre, normalmente, algum interesse também. Bom, isto leva-nos ao sistema multilateral, à USAID e outras organizações dos quais os Estados Unidos não só fizeram parte, como foram largamente impulsionadores. Bom, o que acontece é que há uma distinção aqui que talvez vale a pena distinguir, desculpem a expressão, uma redundância, vale a pena ter em conta, que é o multilateralismo norte-americano e das grandes potências. Eu julgo que ele sempre foi muito instrumental. Instrumental neste sentido. Não é um multilateralismo, vá lá, tanto de braços abertos como eventualmente os europeus têm, mas é um multilateralismo que tradicionalmente encaixava também muito bem na política norte-americana. Aumentava a influência dos Estados Unidos do mundo. Os Estados Unidos, como grande economia nas regras de comércio, e como aqui foi explicado, viam-se também fundamentalmente como ganhadores dos mercados abertos, para além de também trazer bem-estar mais global. Nos mecanismos internacionais tinham um papel preponderante. Bom, isso foi tudo que nos habituamos dos Estados Unidos e que foi muito bom para a União Europeia. Não podemos esquecer que grande parte da construção europeia só é possível como nós a conhecemos com os Estados Unidos a terem esse papel e, sobretudo, a terem o hard power, ou seja, com a Europa a poder fazer uma transformação enorme a seguir à Segunda Guerra Mundial sem se preocupar com as questões mais sérias de segurança e defesa. E isto foi consolidando o modelo euroatlântico assim ao longo de décadas e nós até um passado recente nem nos tínhamos preocupado assim muito com a mudança presidencial nos Estados Unidos. O que parece ter acontecido por processos complexos, mais uma vez, mas eu posso identificar aqui alguns, primeiro, eu diria um excesso de exposição dos Estados Unidos ao mundo. Provavelmente os Estados Unidos atingiram um pico de poder nos anos 90, que também seria difícil de manter, temos que reconhecer, mas o poder também veio uma teia de compromissos, desde militares a políticos, económicos, etc., que
parte da população americana, correta ou incorretamente, isto depois é discutível, não percepciona como vantajoso. Porque um dos grandes problemas dos Estados Unidos na política mundial é que uma parte substancial da população americana, como nós percebemos até quando acompanhamos estas últimas eleições, não quer saber do mundo exterior. Isto sempre foi assim. O que havia nas elites dos dois partidos, isso não mudou, provavelmente. Das elites dos dois partidos aqui havia outro tipo de pessoas que contrabalançavam isso, que depois tinham outra atitude, que iam fazendo a intermediação e que não existem nesta altura. Em segundo lugar, eu penso que há aqui um problema central no multilateralismo e nas questões que mais críticas. A China foi muito hábil, do meu ponto de vista, isto está no cerne do problema, foi muito hábil em conseguir, usar os mecanismos internacionais multilaterais a seu favor. Reparem que, ao contrário da Rússia, que é sempre o perturbador do sistema, na Rússia nós já estamos à espera de violência, já estamos à espera que vai eventualmente usar meios militares para coagir ou coagir mesmo os vizinhos. Da China, em princípio não. Bom, há a questão de Taiwan, mas em princípio não estamos à espera dessa atitude. E sobretudo a China conseguiu encaixar muito bem nas Nações Unidas, no sistema das Nações Unidas, na Organização Mundial do Comércio, nas instituições multilaterais criadas pelos Estados Unidos. Portanto, o que nós assistimos é uma coisa curiosa. À medida que a China se foi instalando nas instituições internacionais e refletindo também lá os seus interesses e poder, e o caso, eu acho que o mais óbvio é o comércio. O caso do comércio, para mim, é o exemplo claro disto. Porque nós voltamos aos anos 90 e vemos o multilateralismo instrumental de todas as grandes potências é assim. Os Estados Unidos impulsionam a transformação do GATT em Organização Mundial de Comércio. Isto foi um fator maior da globalização. E largamente vendo-se, tinham as maiores multinacionais, largamente vendo-se como ganhadores, porque se têm as maiores empresas, então os mercados abertos vão ser a expansão natural e o prolongamento natural das nossas empresas e o nosso bem-estar. E nos anos 90 nós tínhamos uma imagem para isso. Veio a globalização, é McDonaldização. Até havia as manifestações típicas anti-globalização, era tirar umas pedradas ao McDonald's e umas coisas do género, que era o símbolo de uma coisa tão abstrata. Bom, ironicamente, isto transformou-se drasticamente numa década e meia a seguir, porque a China foi-se instalando nos mecanismos comerciais internacionais, usou o livre comércio do OMC de uma forma mercantilista, ou seja, mantendo o mercado em grande parte fechado ou semiaberto e criando uma grande capacidade exportadora, e os americanos, passado uma década ou década e meia, chegaram à conclusão que criaram uma organização que era para servir os interesses deles e afinal servia os interesses da China. Isto está no centro do problema. Está no centro do problema. Há uma coisa que eu tenho dito em vários contextos que se permite, vale a pena que eu diga. Leiam o discurso de Bill Clinton de 2000, faz numa universidade norte-americana, julgo que na Universidade John Hopkins, antes da adesão da China ao OMC, que é o discurso em que o presidente norte-americano da altura faz publicamente para defender junto do Congresso essa medida. O Bill Clinton dizia, e reparem, estou a dizer a memória porque recuperei recentemente, isto é uma estrada de sentido único para os Estados Unidos. Bill Clinton dizia em 2000, portanto, as empresas americanas vai ser só ganhar. Pela primeira vez, dizia Bill Clinton, vamos poder exportar para a China sem deslocalizar empregos. Não se riam já, porque não foi isto que aconteceu, como sabem. Bom, todos os cálculos, não sei se eram genuinamente, se acreditável, foi para convencer a opinião pública, não funcionaram assim. Criou-se uma enorme expectativa de ganhos nos Estados Unidos e na população americana, não funcionou assim. E o que nós vemos é um processo que eu diria do criador não se rever na criação, que é uma coisa extraordinária. O criador das Nações Unidas, em grande parte das organizações do sistema das Nações Unidas, da Organização Mundial de Comércio, começa hoje a achar que criam mecanismos internacionais multilaterais que beneficiam mais os outros que o próprio. E refugia-se no seu instinto, eu diria pior, mais egoísta, que é, nós somos uma grande potência, continuamos a ser a maior potência mundial, isto já não nos serve muito, bom, então vamos usar o nosso poder. E usamos da forma bruta. E voltamos ao comércio. Como Trump
tem o quadro mental protecionista, ele deve acordar a pensar em direitos aduaneiros, porque é direitos aduaneiros por qualquer coisa. Bom, cria, reparem, uma situação insólita no comércio internacional, porque o professor Augusto Santos Silva aqui dizia, nem sequer é uma negociação normal de comércio, porque uma negociação normal de comércio discute-se comércio, serviço, agricultura, não se discute fentanil, não se discute agora vão pôr tropas na fronteira, ou discute outro assunto qualquer que Trump usa como moeda de troca. Isto é completamente qualquer padrão normal de uma negociação multilateral. Bom, mas isso já é a característica de Trump e a personalidade de Trump a funcionar. Mas o comércio, na minha opinião, é o exemplo maior. E eu até acrescentaria uma coisa que vai na linha disto, que se calhar só vai aumentar a preocupação. Uma das grandes, falando em regras e do direito, uma das grandes inovações que a OMC fez foi a seguinte. Até aí, os conflitos comerciais não tinham um órgão de resolução de litígios. Pronto, foi criado de uma maneira simples um órgão de resolução de litígios, se quiserem, à semelhança de um tribunal arbitral, de um mecanismo de arbitragem de conflitos de comércio, como podemos ter até para empresas privadas. Foi visto como uma das grandes inovações e celebrado por muitos juristas como um avanço do direito para regular o comércio internacional. Bom, o que é que aconteceu ao órgão de resolução de litígios de comércio? E se prestarem atenção a estes litígios, já vão vê-lo a funcionar, ou melhor, já vão vê-lo a não funcionar. Porquê? A dada altura, e a questão começa com Obama, curiosamente, nos Estados Unidos há a percepção de que as decisões desse órgão contrariam os seus interesses. E são, por razões agora complexas, até técnico-jurídicas, contrárias até a certas interpretações que fazem da organização, e dizem um tema que também é muito discutido nisto, que há um ativismo judicial, ou seja, que os árbitros de comércio avançaram no terreno jurídico e não era essa a ideia inicial. Bom, não me aventuro muito nesse terreno, mas só para mostrar a crítica. O resultado disto foi, como qualquer lógica de regras e de uma espécie de tribunal, nós temos tipicamente, como sabem, a possibilidade de um recurso. Portanto, se um Estado recorrer hoje, por exemplo, a China, que diz que vai recorrer à Organização Mundial de Comércio, pode recorrer e pode ter uma decisão de primeira instância. Mas há o órgão de apelação que não tem juízes para decidir porque os Estados Unidos boicotaram a nomeação de juízes, ou seja, aquilo vai ficar parado a eterno. Resumindo, não há solução pela Organização Mundial de Comércio, está bloqueado. Já começou com Obama, acabou no primeiro mandato de Trump. Isto é a Organização Mundial de Comércio, ou seja, não é. Quem é que impulsionou isto? Fundamentalmente os Estados Unidos no passado. Não tanto no órgão de resolução de litígios, por acaso aí a verdade sempre tiveram ali algumas reservas, mas a explicação que eu encontro é mesmo esta. É um país que cria uma autoimagem que americaniza o mundo pelas suas instituições multilaterais, a dada altura, por um conjunto complexo de transformações e percepções que se instalaram, e depois vem o elemento populista, obviamente, também aí aumentar o ressentimento e até com muita desinformação, como sabemos, criando a ideia que, e vem aqui o lado mais extraordinário, que os aliados já não são bem aliados, são, se me permitem a expressão, estamos aqui também numa tertúlia, uma espécie de penduras. Ou seja, indivíduos que vivem à nossa custa. Vivem à nossa custa na segurança e defesa, não pagam o que devem pagar e nós é que temos que, desculpem a expressão mais uma vez, salvar as costas se há alguma guerra a sério. E ainda por cima, mentalidade de Trump, no comércio exploram-nos. Exploram-nos porquê? Nós temos a balança comercial desequilibrada, mas não passa na cabeça de Trump que os americanos consomem mais e produzem menos. O que passa na cabeça de Trump é que o problema é dos aliados que não compram suficientes produtos aduaneiros e se aproveitam da generosidade americana. O que não quer dizer que não possa haver um bocadinho de verdade também nisto, isto é sempre complexo. Mas, com este quadro mental instalado e com um país onde, de facto, a ideia de que as instituições multilaterais, as regras multilaterais, a ordem liberal internacional iam a par com o interesse americano e quando uma parte, metade da América, se distanciou isto da pior maneira, é um problema para a América e é um problema para o mundo. E só agora uma nota rápida sobre a União Europeia. A União Europeia está, como já podem ver, numa situação muito difícil, porque depende dos Estados Unidos da sua segurança, e não estou a dar novidade a ninguém, e vamos ver como vai ficar a questão militar, que também é outra coisa absurda, se me permitem, a discussão como nós temos. Reparem como Trump distorceu também aqui a questão. Não está em causa que os europeus gastam pouco em despesa e que a regra da NATO dos 2% já existe há muito tempo, e isso é correto, e os europeus já deviam ter prestado mais atenção a isso. Agora, vamos aqui ver a questão de outra forma.
Nós estamos num novo ambiente de segurança e os 2% deviam ser instrumentais. O que eu acho extraordinário é que ninguém na Europa diga aos americanos o seguinte: ok, nós precisamos gastar mais. Nós assumimos que não estamos a fazer a nossa parte e queremos fazer. Pronto, se calhar não é um ritmo que vocês gostariam, mas vamos nos empenhar. Mas falar em 2, 3 ou 4 por 5, agora já era 5%, para, isto não é o objetivo. O objetivo é, isto é como numa empresa, é que temos que gastar tanto e não ter plano nenhum. O objetivo devia ser ao contrário. Nós temos que identificar as ameaças, planear forças armadas, desde efetivos e meios militares, e então quanto é que isto custa? O número é instrumental, mas não, o número deixou de ser instrumental, o número passou a ser o fim. Porquê? Porque na ótica de Trump, e aparentemente os europeus embarcam nisto, não percebo como, na ótica de Trump o problema não é os europeus gastarem abaixo de 2%, ou 3%, ou quanto for, é não comprarem nem bens comerciais, nem militares, que prefaçam esses 3% ou 2% ou quanto Trump gasta. Porque reparem, se os europeus comprarem tanques ou mísseis ou petróleo ou gás natural e encostarem os tanques e mísseis e não fizerem nada com eles, mas gastarem isso nos Estados Unidos, para o Trump está tudo bem e nós continuamos a não ter forças armadas nenhumas de jeito. Portanto, isto o que eu quero dizer é que os próprios europeus ficaram de tal maneira atordoados, se me permite, com isto, que ainda nem perceberam bem, ainda nem encontraram aqui uma forma de reagir sistematicamente a isto, porque eu sublinho, o número é instrumental. O que se gasta, e nós sabemos que numa empresa se pode gastar mais e ser menos eficiente e menos e mais eficiente. Portanto, vamos repor aqui a seriedade no debate. Obviamente que é preciso gastar mais, mas não é da maneira como o Trump diz. O que é preciso é dimensionar as Forças Armadas, corretamente, e planificar, e depois perceber que número temos que chegar. Pode ser 2, 2,5 ou 3 ou 1,9 ou 1,8, não sei, isto depende dos estados e das realidades. Por último, a questão da Europa torna-se ainda completamente delicada por outro aspecto, porque reparem, a Europa, o multilateralismo da Europa, isto era outra questão que eu estou a adiantar, mas que sei que tínhamos aqui para a conversa, depende muito dos Estados Unidos, porque há muitos tipos de multilateralismo. Os BRICS também fazem, nós podemos dizer, a Rússia também pode dizer que faz multilateralismo, tem os BRICS, mas não é esse multilateralismo que nós queremos, nem o da China. Acho que ninguém leva a sério isso. Portanto, não é uma questão só de multilateralismo, é que tipo de multilateralismo. Ora, este multilateralismo que nos estamos habituados, sem ter por trás uma maior potência mundial e o poder que os Estados Unidos têm, é ineficaz. Ninguém leva os europeus demasiado a sério. Portanto, os europeus têm aqui um problema muito grande nas mãos, porque, reparem, têm o problema, vamos chamar, da fórmula da paz perpétua com que pacificaram a Europa, que tinha uma peça central no guarda-chuva militar norte-americano que está em causa, e no plano externo, vão ter muita dificuldade em continuar as suas políticas multilaterais e, sobretudo, ancorá-las nos valores e no que normalmente procuram esse multilateralismo, com os Estados Unidos, agora nos seus piores instintos de república imperial, a serem uma potência como as outras, porque é o que estamos a ver, os Estados Unidos a transformarem-se numa potência como as outras e a exercer o seu poder da forma mais crua, não é? E incluindo com os aliados, que por acaso são os seus principais parceiros comerciais, e se pararem também não é um acaso. Se forem à lista do déficit dos Estados Unidos, o Trump deve ter a lista e começou. E portanto vão consultar a lista e já podem ver quem vem a seguir. É só pegarem na lista do déficit comercial dos Estados Unidos. A Alemanha vem a seguir já agora na Europa e o Japão. Isto é fácil de antecipar, porque está a ver o quadro de Trump a funcionar. Mas na medida em que nós estamos os dois numa posição de rara felicidade, porque nada do que nós digamos aqui responsabiliza o Estado português, não acha que há aqui uma oportunidade única que a Europa devia, se não aproveitar, pelo menos em que a Europa devia refletir? Porque diz assim, nós vivemos para efeitos de segurança e defesa à custa, digamos, dos Estados Unidos. E imaginemos que não vivemos, que queremos acabar com isso. A nossa situação de segurança enquanto Europa pioraria ou melhoraria? Eu atrevo-me a pensar que nas circunstâncias atuais melhoraria. Por uma razão simples. Houve durante vários séculos um equilíbrio entre Portugal e a Espanha baseado na capacidade de dissuasão de cada um destes vizinhos em relação ao outro.
os tanques que nós entregamos à Ucrânia há poucos anos eram os tanques que na nossa doutrina serviam para nos defender de uma invasão estrangeira por via terrestre, isto é, de uma invasão espanhola. Portanto, era algo que nós tínhamos, mas que tinha deixado de corresponder a qualquer função útil. A nossa relação com Espanha hoje, que é de absoluta tranquilidade, de absoluta harmonia e concórdia, que faz com que nenhum de nós, acho eu, nenhum dos 56 milhões de espanhóis, nem nenhum dos 10 milhões de portugueses tenha alguma vez algum pesadelo a imaginar um ataque de Espanha a Portugal ou de Portugal a Espanha. Essa relação de harmonia foi construída na base político-diplomática e na base económica. A grande consequência da entrada simultânea de Portugal e da Espanha para a então Comunidade Económica Europeia é que as nossas economias integraram-se, de tal forma que Espanha é o primeiro parceiro económico de Portugal, mas uma coisa de que nós nos lembramos pouco: as exportações de Espanha para Portugal valem mais do que as exportações de Espanha para todos os outros países de língua espanhola, e essa integração é uma base de segurança fantástica. Portanto, o que eu quero dizer com isto é a lógica da defesa e da segurança nacional não tem de ser necessariamente pensada apenas em termos de contabilidade de meios militares. Após o fim da Guerra Fria, porque eu reconheço, nem que seja por efeitos de argumentação, que enquanto decorreu a Guerra Fria havia um risco de expansão, de expansionismo, fosse o Pacto de Varsóvia para a Europa Ocidental, fosse da NATO para a Europa de Leste, mas após o fim da Guerra Fria, a mobilização principal com efeitos militares que nós tivemos enquanto Aliança Atlântica foi em socorro dos Estados Unidos. E o grande fracasso que tivemos enquanto Aliança Atlântica do ponto de vista de uma operação militar no Afeganistão, a retirada do Afeganistão, foi responsabilidade dos Estados Unidos. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte: se nós pudermos pensar naquilo a que no nosso jargão próprio chamamos o contrafactual, quer dizer, imaginar uma via alternativa, podíamos talvez pensar, pelo menos ao nível de tertúlias, que se os Estados Unidos querem tratar os seus aliados europeus como rivais e não como aliados, se os Estados Unidos querem olhar para as organizações multilaterais como, essencialmente, um custo que têm que suportar, que não beneficia os seus interesses, então nós podemos talvez pensar em nós próprios sem os Estados Unidos e a pensar em organizações multilaterais sem a contribuição norte-americana. E pensar se ficamos melhor ou pior assim. E, pelo menos, é uma pergunta que vale a pena fazer. E não estou a dizer com isto que a Europa responda aos Estados Unidos com uma mentalidade norte-americana, do tipo, bom, se vocês nos tomam agora a nós como inimigos, nós vamos fazer a vocês o que vocês fizeram à União Soviética. Vamos aproximar-nos da China e vamos jogar a China contra vocês. Não estou a dizer que fosse necessariamente através desse meio, mas neste momento, para disputar uma influência benigna em países como os países de toda a América Latina, de toda a África subsaariana e de uma grande parte da Ásia à China, só a Europa está nessa condição. E isso pode abrir uma avenida, pelo menos para os especialistas de relações internacionais pensarem. Não acho que isso seja uma coisa que ministros possam dizer, mas que analistas de relações internacionais
pode dar umas discussões muito engraçadas nos congressos que vocês frequentam. Tenho que falar para o Vitor. Sim, esse é o cenário mais otimista, não é, que eu consigo imaginar. Que também acho que era a ideia, introduzir aqui algumas possibilidades, alguns caminhos mais otimistas. Bom, mas vamos por partes. Isso não é todo impossível, mas temos que meter aqui a tal dose acentuada de otimismo. Só que há coisas que a União Europeia, eu acho que vai ter que fazer e que provavelmente acabam... Lá está. É outra União Europeia, se calhar. Porque, no fundo, eu acho que a União Europeia está aqui numa encruzilhada, para ver se eu exprimo claramente a ideia. Há uma certa fórmula que nós nos habituamos da Europa. A fórmula da integração, a forma de pôr os nacionalismos de lado, a forma do primado do direito, de uma potência normativa, do respeito a regras internacionais, essas coisas. Bom, mas isso é produto particular e com enorme sucesso do mundo do pós-Segunda Guerra Mundial e depois deste mundo que ia continuando. Estando esse mundo em causa, de alguma forma, e está, não sabemos até que grau, mas está, isto vai implicar um ajustamento da União Europeia. Bom, o lado melhor é esta oportunidade, mas um dos problemas que a União Europeia enfrenta é o seguinte. O caso da China, por exemplo. Não tenho dúvidas que em África, na América Latina, é a China que está a ocupar o terreno. Tem ocupado, notariamente, e vê-se o sucesso da diplomacia chinesa, por exemplo. Um caso evidente, mais na América Latina. Taiwan, como sabem, a China tem um interesse particular na questão, considera uma questão central até da sua soberania, mas Taiwan tinha nos países da América Latina, sobretudo naqueles pequenos estados da América Latina, apoios internacionais que, apesar de tudo, eram relevantes, eram reconhecimento diplomático. Bom, a China, nos últimos 10 anos, gradualmente tem-os feito cair quase como um castelo de cartas. Aproxima-se dos governos, oferece mais de ajuda ao desenvolvimento e de infraestruturas, eventualmente também outros mecanismos não tão transparentes, mas coloca sempre uma condição, que deixem cair Taiwan. E tem conseguido isso com assinalável sucesso. Mas não é, se isso é uma questão mais entre a China e Taiwan, podemos dizer, não nos afeta muito, há outro problema. Por exemplo, uma das questões centrais para a transição energética é a mudança do modelo de combustíveis fósseis num tipo de economia que vai depender muito mais de minerais. Trump também já descobriu isso, agora quer ter os minerais da Ucrânia e essas coisas. Bom, mas os minerais existem em várias partes do mundo. A África é um continente que tem significativamente, na América Latina também alguns países têm, tem o maior reservas de lítio estão na América Latina. E a questão é, os europeus também vão precisar de entrar nessa competição que é simultaneamente de influência de ideias, de modelo de sociedade, económica e comercial. O problema é que as virtudes europeias são também as dificuldades europeias nisto. Porquê? Os europeus, por exemplo, querem negociar com um país mais acesso aos seus recursos naturais, a um minério qualquer. Bom, e à maneira de uma boa cidadania internacional, fazem isso negociando, fazem isso através de acordos, pelo menos a Comissão Europeia. Não estou a falar de imprensa, estou a falar da Comissão Europeia, onde colocam uma quantidade de situações, de regras, nomeadamente também de respeito de direitos humanos, de questões ambientais e essas coisas. Primeiro aspecto, isto normalmente demora uns anos a negociar, no mínimo uns meses, mas mais seguramente uns anos. Com a China não há este problema. Se é para explorar uma mina, numa semana está feito o acordo. Direitos humanos, regras ambientais, questões não sei o quê. O problema é que isso corresponde muito mais aos governos desses países. Portanto, a grande dificuldade que a União Europeia tem para disputar este terreno, e aqui é a grande reserva que eu tenho, é que ela vai ter que entrar no jogo da política de poder. Não tenho muitas dúvidas que vai ter que fazer, ou abandona o terreno, pronto, e se concentra nela e tentar conciliar aqui a democracia de uma forma defensiva, é um caminho, não sei se é o único, mas é um caminho,
ou no mundo exterior, esta competição, ainda por cima sem os Estados Unidos minimamente a irem na mesma lógica, o terreno fica, e aí concordo plenamente, completamente em aberto. Mas se pensarmos no perfil da maior parte dos governos da América Latina e da África, e repare, até pela falta de infraestruturas, mecanismos de governação, eles entram, um governante europeu que vem fazer uma quantidade de exigências, anda ali a negociar 1 ano ou 2 ou 3, uma quantidade de coisas que tem que cumprir, e um chinês que rapidamente assina ali um acordo e recebe assim uns dinheiros, não sabe muito bem como, logo, mas está aquilo a funcionar e aquilo aparece rapidamente, vão para a China. Então a União Europeia pode andar aí a fazer coisas que não vai lá. Isto, infelizmente, é a realidade que nós vemos na competição internacional e do comércio internacional. Porquê? E qual é o drama da União Europeia? Eu digo isto com tristeza, que é, nós habituamos uma União Europeia que, apesar de tudo, conseguia ser uma força para o bem, moldando o mundo um pouco à sua imagem. O problema é que, com a competição de países que não seguem o modelo ocidental e, sobretudo, democracia liberal, isto não é novo, e com o afastamento dos Estados Unidos dessa lógica, a União Europeia fica desamparada neste terreno. É verdade que há uma oportunidade, ou seja, no melhor cenário, a União Europeia pode se reconfigurar e conseguir ocupar um pouco esse terreno, mas vai ter que ser, no mínimo, muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais assertiva no bom sentido, e, por vezes, também fazer política de poder, porque isto, em algumas partes do mundo, é mesmo assim, não é? Mas, se me permite, eu acho mesmo que a União Europeia tem que fazer política de poder, isto é, assumir as suas responsabilidades e as suas capacidades como poder global. Onde trabalhar esta ideia com, digamos, o desinteresse com que ela pode ser trabalhada por académicos. E essa parte é muito importante, porque os decisores políticos precisam que as ideias apareçam, sejam discutidas antes de assumirem como medidas. Mas uma das grandes vantagens desta ideia, da ideia de imaginar a União Europeia a pensar, bom, pelo menos durante alguns anos não podemos contar com os Estados Unidos. E então vamos agir como se não pudéssemos contar com os Estados Unidos, é que o poder que a União Europeia tem e que pode exercer é mais um poder económico do que um poder militar. E, portanto, é um poder ao qual os seus parceiros reagem melhor. Porque a União Europeia, que gosta de se diminuir a si própria quando se compara com os Estados Unidos, é uma economia muito menos dinâmica que a economia norte-americana, mas é o maior bloco comercial do mundo, é o maior mercado de consumidores do mundo, é o mercado de consumidores mais ricos do mundo e é a região do mundo mais coesa. E, portanto, tem algumas desvantagens em relação aos Estados Unidos, a principal das quais é justamente o dinamismo da inovação, tem a ver com o sistema universitário, tem a ver com a maneira como o empreendedorismo é tratado nos Estados Unidos, tem a ver até com algumas questões regulatórias, falamos aliás disso na sessão anterior, mas os Estados Unidos são um país profundamente desigual, corroído hoje por dentro pelo crescimento explosivo de um submundo de americanos. Quem quer que ande 30 quilómetros, por exemplo, entre Los Angeles e o norte, em direção a São Francisco, pode ver 20, 30 quilómetros de relotes, onde as pessoas vivem em condições piores do que os nossos antigos bairros de barracas e, sobretudo, têm uma muito pouca noção hoje do interesse público, do sentido coletivo e do bem público. E, portanto, a Europa tem armas. E tem armas porque tem armas económicas, armas pacíficas, digamos assim, mas que são armas de poderes. E que hoje em dia podem ser potenciadas
por esta lógica que, num certo sentido, me parece suicidária da nova administração americana. Assim a Europa quer usá-las. Por exemplo, os Estados Unidos rasgaram unilateralmente o tratado comercial que tinham, que vigora, entre Estados Unidos, Canadá e México. No mesmo momento em que a Europa finalmente conseguiu, a União Europeia finalmente conseguiu concluir o acordo comercial com o México. E que tem um acordo muito vantajoso, na minha opinião, para ambas as partes, com o Canadá, que teima em ser ratificado por vários dos Estados-membros. Hoje, se a Europa soubesse raciocinar em termos de poder, estrategicamente, estaria a acelerar o processo de ratificação do acordo com o Mercosul, estaria a concluir a ratificação do acordo de investimento com o Canadá, estaria a tirar todo o partido do acordo comercial com o Canadá e com o México e estaria a acelerar as negociações com vários países da Oceania e da Ásia, desde logo a Índia. As negociações que, aliás, começaram ou foram retomadas durante a presidência portuguesa da União Europeia. E, portanto, se me permite uma pequena crítica à comunidade dos especialistas em relações internacionais, eu acho que nós, portanto, que é uma autocrítica, acho que nós padecemos de falta de imaginação. Porque continuamos a pensar nos termos que nos foram inculcados por sucessivas conferências patrocinadas normalmente pela NATO ou por think tanks de Washington, em que nós fomos participando. E, portanto, só conseguimos olhar para isto naquela base de nós somos aqueles que se aproveitaram do gigante norte-americano, aproveitamos o dividendo da paz para crescer economicamente e para nos desenvolvermos como sociedades de bem-estar, temos essa culpa, essa sensação de culpa e não conseguimos fazer nada senão com o padrinho norte-americano, padrinho sem com outra conotação, sem o apoio norte-americano. Ora, hoje, a União Europeia, se olhar para o Reino Unido, se olhar para a Índia, se olhar para o Japão e para a Coreia do Sul, se olhar para a América Latina, se olhar para os países africanos, incluindo os países africanos que são riquíssimos do ponto de vista dos recursos naturais necessários para a transição, se interessar pelo drama que está neste momento a ocorrer no leste da República Democrática do Congo, em vez de fazer de conta que não é com ela, teria muito mais capacidade de inverter o jogo, porque, para terem, se me permite entrar, enfim, algumas estatísticas, em cada 3 euros que os países da União Europeia, os países europeus membros da NATO, hoje gastam com defesa, 1 euro, 1 em cada 3 euros, é para comprar material norte-americano. E como o José Pedro Teixeira Fernandes ainda agora disse, o interesse norte-americano é muito simples, porque aquilo é tudo muito simples. Por isso é tão cruel, é uma simplicidade que dói. É que, em vez de ser 1 em cada 3, seja 2 em cada 3, se não 3 em cada 3. E, portanto, os Estados Unidos têm não só o interesse em que os europeus gastem percentualmente mais em defesa da sua riqueza do que gastam agora, como têm, e sobretudo, que esse gasto em defesa seja sobretudo militar, porque o gasto em defesa pode ser também noutras áreas de tecnologia, e como, sobretudo, esse gasto em defesa signifique não desenvolvimento da nossa própria produção, mas sim compra de material norte-americano. E se nós retirarmos no orçamento da NATO os Estados Unidos, que devem ser responsáveis hoje por mais de 1/4 do conjunto do orçamento, e, portanto, tirarmos os Estados Unidos, mesmo assim, os restantes, já não sei quantos são, quase 30 Estados, gastam em conjunto 6 vezes mais do que gasta a Rússia, supostamente a ameaça mais direta, de acordo com a doutrina da NATO. Portanto, como você ainda agora disse muito bem, isto
é mais uma questão de gastar bem do que gastar mais, ou do que gastar muito mais, e sobretudo é completamente X, para não dizer a palavra, sugerir, como sugere o secretário-geral da NATO, que vamos gastar mais em defesa, gastando menos em pensões, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, senão de um holandês daquele tipo. Portanto, agora, também para continuar a minha avenida puramente imaginativa, há uma condição para que a Europa possa raciocinar assim, a União Europeia raciocinar assim, é que se tem que libertar de alguns submarinos que tem lá dentro. Porque hoje em dia há 4, 5, 6, 7 Estados-membros da União Europeia que agem deliberada e consistentemente contra qualquer passo em frente em integração europeia. Se quiser eu posso nomear esses Estados. Alguns, não é? Se imaginar alguns. Portanto, estamos aqui no Café Velasquez a resolver os problemas do mundo. Do mundo, exatamente. Portanto, e sem a responsabilidade de tomar decisões, não é? Que é o cenário melhor. Não, mas não acho que está académico esta sim, ideia de... E se a alguma Europa imaginação pensasse mais autonomamente? Não, eu concordo plenamente numa coisa que se diz, quer dizer, que é, assim, notas rápidas, certo debate, os próprios termos em que um debate é feito é algo importante. Lá está, nós europeus embarcamos nos 2% num ponto do debate no sítio certo. Porquê? Porque deixamos que ele fosse marcado dessa forma. Ou numa expressão com o estado de moda, de que se construísse uma narrativa à volta disso. Bom, mas para além da questão da imaginação, e obviamente pode haver aqui alguns contributos também da academia, eu diria que, e pegando também no que estava aqui a ser referido no final, o principal problema também está dentro da União Europeia e da forma como a União Europeia funciona. Porquê? Eu julgo que a União Europeia, para fazer muitas dessas coisas, e além de apelando a um pouco de imaginação, a União Europeia que nós nos habituamos é uma União Europeia sempre em alargamentos. Isto faz parte da lógica europeia, do processo, etc. Bom, nós próprios somos resultado disso. Mas, a partir de certo momento também se começou a perceber que há uma tensão entre uma consolidação da União Europeia e os processos de alargamento, por muito meritórios que eles sejam. E, obviamente, com mais Estados aumenta a heterogeneidade e a complexidade dos processos de funcionamento. Onde eu quero chegar é precisamente aí que, mesmo sem os alargamentos que a União Europeia aparentemente quer fazer, ou pelo menos anunciou formalmente querer fazer, nós já temos 5, 6, não interessa, Estados que são muito difíceis de levar nesta lógica. Ora, um alargamento, a União Europeia, ao continuar nestes processos de alargamento, eu sinceramente, eu acho que a União Europeia a sensação que eu tenho muitas vezes, e aí se calhar é a falta de imaginação, é que a União Europeia é refém de uma forma de sucesso do passado que se esgotou e não tem outra. E os alargamentos são um instinto natural. E pronto, o instinto natural é isso, porque isso está intrínseco na União Europeia. Mas o problema é que se a União Europeia entra nestes processos, como estamos a falar, e o caso da Ucrânia é demasiado óbvio, vai ter que se introverter e vai ter que assumir uma tal tarefa que eu não sei muito bem como é que acabará, não é? Desde a reforma dos tratados, das instituições, até um outro problema que nós começamos também a ver, que é, e que vimos nos últimos anos, que no núcleo da União Europeia começa a haver populações ou parte das populações a criarem anticorpos em relação à União Europeia, pronto, eventualmente achando que lá está, o bem-estar se dissipa, que já não tem a influência que tinha no passado e essas situações. Portanto, o que eu acho que é o ponto crítico aqui mas eu não tenho fórmula nenhuma também, mas o ponto crítico é, sem a União Europeia ajustar uma forma, desde logo interna, de funcionar, que lhe dê mais eficácia e rapidez, que permita de alguma forma conter esses Estados com esses impulsos.
e gerir estes processos que ela auto-anunciou que vai efetuar, mas eu não sei muito bem como os vai gerir sem haver brechas, porque esse é outro problema. Porque uma coisa, por exemplo, que eu antecipo é que, uma vez a União Europeia querendo avançar seriamente, por exemplo, um alargamento com a Ucrânia, a Turquia vai se atravessar novamente e vai complicar a vida da União Europeia de maneira. Ou seja, se há país que tem sentido estratégico, é Erdogan. E ao ver, ele não tem interesse nenhum na integração europeia, mas tem ali uma alavanca sobre a União Europeia. E a resposta é que os europeus entendem-se. Não é que não haja europeus que não sabem como lidar com isso, mas não se entendem para lidar com isso. E, portanto, fraquejam. E eu ainda acrescentaria aqui uma questão que também me parece importante. Vamos ver, até a propósito disto, vamos ver como é que Trump vai lidar comercialmente com a Europa, porque há aqui uma vulnerabilidade que a Europa tem essas forças, concordo que falou, mas tem aqui uma vulnerabilidade no conflito comercial, que a União Europeia tem uma política comercial comum. Porquê? Porque os próprios tratados lhe dão essa competência, não é dos governos nacionais. Mas isto permite, por exemplo, a Donald Trump, que não está com a mesma forma, não é obrigado a lidar com todos os Estados da União Europeia da mesma forma. Portanto, pode aliciar alguns, por exemplo, aplicou esta tarifa, mas só aplicou à Alemanha, não aplicou à Hungria, ou não aplicou à Itália, aplicou aqui. E o que é que os europeus vão fazer? Vão se unir ou vão se dividir? Não estão certo. Sim, eu acho mesmo que a unidade da União Europeia, neste momento, é conseguida com um denominador comum tão reduzido que deixou de ser um interesse estratégico. Um interesse estratégico? Sim, porque é a paralisia. É a paralisia. Agora, nós académicos partimos sempre do princípio de que os factos existem e convém olhar para eles. Dou apenas alguns exemplos factuais. Um é o que nós poupamos com a não intervenção. Há um processo muito curioso nos meses recentes, que é o que está a acontecer na Síria. Na Síria, por razões conjunturais, as potências externas não intervieram. E a coisa parece que se está a compor lá, com muito menos vidas humanas perdidas do que é habitual quando as potências estrangeiras se intervenhem. E quando as pessoas, os países, precisam de recorrer à ajuda, quais são as solidariedades que eles põem em uso, que eles usam? Há um exemplo muito interessante que é o exemplo de Moçambique. Quando começou a contra-insurgência, o terrorismo em Cabo Delgado, os moçambicanos começaram por reagir negando o facto. Depois passaram a admitir o facto, mas a dizer: isto é responsabilidade nossa, nós temos polícia e exército, nós tratamos disto. E a partir do momento em que tomaram consciência de que a dimensão dos ataques terroristas no norte de Moçambique implicava uma escala de resposta que Moçambique sozinha não conseguia suportar, o primeiro telefonema foi feito à cidade de Lisboa, não foi feito à cidade de Washington, nem foi feito a Pretória, nem foi feito a Paris. Portanto, há laços, há ligações, algumas são históricas, outras são contemporâneas, que, por causa da sua diversidade, a União Europeia pode mobilizar numa grande diversidade e numa grande flexibilidade, que é também outra sua força. Portanto, para não ficarmos só, porque é muito deprimente, não é? Olhar para o que se diz e o que se faz hoje em dia em Washington, para não ficarmos só na pura depressão, nós podemos fazer este exercício, que era supor que, afinal de contas, nós já não podíamos contar com o tio Sam e organizarmos-nos melhor nessa base. É o melhor lado da questão, de facto. Ou seja, transformar isto num estímulo à mudança, no bom sentido. Não é? Pode ser que seja esse o rumo. E aí Portugal poderia ajudar.
Não, Portugal pode ajudar, e nomeadamente já deu aí alguns exemplos, não é? Agora, só mais uma vez, é preciso também aqui uma certa dinâmica interna de funcionar nos processos decisórios. E essa questão com o Mercosul é um bom exemplo, porque Portugal e Espanha já estavam a acordo certamente feito, não é? O problema é a França, a agricultura francesa e outros interesses deste género. Mas pode ser que isto seja um alerta para se perceber que tem que haver aqui uma forma de funcionar diferente. Muito bem. Hoje, enfim, a conversa foi tão intensa que eu não perguntei se alguém queria colocar alguma questão para manter o nosso registro, que tem sido impecável, começar a horas e acabar antes das 8. Queria agradecer ao professor José Pedro Teixeira Fernandes a sua amável participação, agradecer ao Jornal de Notícias a organização, avisar que daqui a 15 dias, portanto, na terça-feira, dia 25 de fevereiro, nós teremos uma sessão sobre a inovação, portanto, a ligação entre universidades e empresas, e a economia e trabalho, com a vice-reitora Joana Rezende, que é professora de Economia e é presidente da Associação de Interface entre a Universidade do Porto e empresas, a UPTEC. E daqui a um mês, no dia 12 de março, teremos o Dr. Rui Rio e a sessão será sobre a reforma do Estado. E depois teremos outras sessões na sequência. Muito obrigado pela vossa presença e muito obrigado ao Café Velásquez pelo apoio. Muito bem.